Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou apresentar os resultados de pesquisa obtidos no programa de mestrado da USP. O tema da pesquisa é Jurimetria aplicada às demandas bancárias. Então vamos começar. Do que se trata a pesquisa? Trata-se de coleta automatizada de dados de processos judiciais no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir disso, é feita uma análise estatística das ações judiciais bancárias no âmbito do Estado. Os dados se referem a processos sentenciados em 2019 envolvendo os bancos Santander, Bradesco e Itaú. Vamos falar dos resultados gerais da pesquisa. Os bancos aparecem mais como réus do que como autores de ações no âmbito do tribunal. Dentre os bancos pesquisados, o Bradesco é o banco que aparece com o maior volume de processos sentenciados no período de 2019. Foram analisados os procedimentos e os assuntos mais frequentes envolvendo os bancos no período. Esses são os procedimentos envolvendo os bancos como autores. Os procedimentos destacados em amarelo indicam que quase 60% das ações bancárias têm por finalidade alguma espécie de cobrança bancária. Ou seja, quando ajuizam ações, os bancos usam o poder judiciário basicamente para a cobrança e retomada de bens. Aqui podemos ver os assuntos mais frequentes nas ações ajuizadas pelos bancos. Contratos bancários é o assunto mais frequente nas ações ajuizadas pelos bancos. Os contratos mais frequentes são alienação fiduciária, cartão de crédito e seguro. Já quando os bancos são réus, os assuntos mais frequentes são responsabilidade civil e contratos de consumo em espécie. Agora vamos analisar especificamente as ações com o assunto contratos bancários. Analisando os índices de resultado de sentença sobre o assunto contratos bancários, é possível verificar que os juizados especiais são mais benéficos aos consumidores do que a justiça comum. Apesar disso, o volume de ações indica que os consumidores têm preferido a justiça comum, mesmo sendo os juizados especiais mais vantajosos. Foram analisados os resultados de sentença envolvendo o assunto contratos bancários, considerando todos os tipos de procedimentos. Considerando os índices de total e parcial procedência, bem como os índices de homologação de acordo, é possível concluir que em 52% dos casos, os consumidores têm alguma razão quando ajuizam ações sobre contratos bancários. Agora vamos analisar os tipos de procedimentos envolvendo o assunto contratos bancários. A maior parte das ações sobre contratos bancários ajuizadas pelos bancos são procedimentos de execução. Já os consumidores ajuizam procedimentos de conhecimento quando o assunto é contratos bancários. Ou seja, quando o assunto é contratos bancários, os bancos procuram a justiça para executar esses contratos, enquanto os consumidores visam revisar as cláusulas contratuais. Fizemos uma comparação entre a soma do valor dos processos bancários em São Paulo e o PIB do Brasil em 2019. Podemos ver aqui que as ações ajuizadas pelos bancos são menores em quantidade quando comparadas com as ações contrárias aos bancos. Apesar disso, elas têm um alto valor econômico, correspondendo a 9,8% do PIB nacional em 2019. Já as ações em que os bancos aparecem como réus são maiores em quantidade, mas possuem um valor econômico inferior, correspondendo a apenas 8,6% do PIB nacional. Ou seja, aqui nessa tabela, as 36 mil ações em que os bancos são autores possuem um valor econômico maior do que as 82 mil ações em que os bancos aparecem como réus. Agora vamos falar do tempo de tramitação dos processos. Podemos ver nessa tabela que 75% das ações ajuizadas pelos bancos demoram até 34 meses para alcançar a sentença, o dobro do tempo das ações contrárias aos bancos. Ou seja, quando os bancos são autores, as ações têm valor econômico maior e demoram mais tempo para alcançar a sentença. A gente pode abrir um parênteses aqui para pesquisas futuras. Será que o valor da causa se relaciona de alguma forma com o tempo de tramitação e o resultado da sentença? Ou seja, será que quanto maior o valor da causa, maior é o tempo de tramitação ou maiores são as chances de o processo ser julgado em determinado sentido? Esse é um campo para investigações futuras. Aqui está o extrato de consulta de um processo no site do Tribunal de Justiça. Este é o local de onde foram retiradas as informações de pesquisa. Os dados foram automaticamente extraídos do site do tribunal e transportados para uma planilha de Excel. Com os dados coletados, foi produzido um painel de indicadores estatísticos que pode ser acessado através do QR Code que aparece na tela. Com o painel de indicadores, é possível analisar o volume de casos sentenciados em cada comarca de São Paulo, o volume de sentenças em relação a cada banco, os resultados de sentença por assunto e por tipo de procedimento e as estatísticas de valor da causa e de tempo de tramitação, considerando cada assunto e tipo de procedimento envolvendo os bancos. É importante esclarecer o recorte de pesquisa. Os dados se referem à Justiça Estadual de São Paulo, processos de natureza não criminal já sentenciados envolvendo os bancos Bradesco, Itaú e Santander no período de 2019. O universo de pesquisa corresponde a 119 mil processos sentenciados. Como conclusão, a pesquisa pode ser resumida da seguinte forma: há mais ações contrárias do que ações ajuizadas pelos bancos. As ações ajuizadas, apesar de serem a menor parte, têm maior valor econômico e demoram mais tempo no judiciário quando comparadas com as ações movidas pelos consumidores. Considerando os tipos de procedimentos que foram observados, é possível afirmar que os bancos utilizam o poder judiciário como ferramenta de cobrança e retomada de bens. Contratos bancários é o assunto mais frequente nas ações em que os bancos são autores, enquanto responsabilidade civil é o assunto mais frequente nas ações movidas contra os bancos.
Tratando especificamente das ações sobre o assunto contratos bancários, é possível afirmar que as ações ajuizadas pelos bancos visam a execução desses contratos, enquanto as ações movidas pelos consumidores contra os bancos visam a revisão das cláusulas contratuais, e em 52% dos casos, os consumidores têm alguma razão. Por fim, verificamos que os consumidores preferem a justiça comum, apesar de juizados especiais serem mais benéficos em termos de resultado de sentença e realização de acordos. Estes são os principais resultados alcançados durante o programa de mestrado da Universidade de São Paulo. Muito obrigado!